Capitão Bolsonaro, minha modesta homenagem ao senhor. Nosso país está atravessando momentos difíceis e estamos precisando de braço forte, mão amiga. Na minha opinião e de milhares de brasileiros, o senhor é essa pessoa que pode recolocar o país nos trilhos. Estou aproveitando o comentário para, paralela à homenagem ao EB, ao Exército Brasileiro, também fazer uma modesta homenagem às Forças Armadas, no caso, Força Aérea Brasileira. Nos anos 70, com 18 anos, ingressamos nessa unidade e, como é normal, o jovem com 18 anos, encantado por aeronaves. Então, naquela época, tinha o C-130, o Búfalo, ambos aviões de transporte. Tinha o T-6, que era avião de reconhecimento. E tinha um outro lá, que ele era muito pomposo, ele era muito famoso pela sua atuação na Segunda Guerra Mundial. Então, quando estava de serviço, lá nos hangares, vez ou outra adentrava a aeronave, que embora obsoleta, estava com seus equipamentos ainda instalados. E eu achava muito bonito aquilo. Então eu sentava no assento do piloto e até simulava um voo. Afinal de contas, eu era um jovem de 18 anos, um jovem sonhador. E essa aeronave, ela era conhecida como Fortaleza Voadora. Muito robusta, muito eficiente, metralhadora em todos os ângulos, é como diz o marinheiro, metralhadoras bombordo, boreste, polpa proa, inclusive para cima, para baixo, para quando o inimigo tentasse se aproximar, era eliminar. Então essa aeronave era tão potente que muitas vezes ela era atingida em combate, mas mesmo assim normalmente voltava para seu campo de origem, trazendo sua equipe de combate. Estamos falando bem-vindo, B-17. Boa tarde, amigos e amigas do Facebook e YouTube. Hoje vamos sair daquele costumeiro inventos, projetos, para falarmos de algo que não tem um domínio. Mas a situação do país é tão grave que todo brasileiro consciente e ansioso por mudanças precisa fazer alguma coisa. Discutir política é algo complexo, exige muita formação colegial. Eu não tenho essa formação para discutir política, mas como patriota, ex-militar, que servi a minha pátria com muita honra, muita dignidade, e ansioso e zeloso por uma pátria democrática, decidi me dirigir às pessoas, mesmo que da forma mais simples possível, fundamentado nas coisas que conheço, até porque com a minha idade, com a minha vivência, alguma coisa eu entendo da política do nosso país. Como eu disse, é preciso formação colegial para discutir política interna e externa. Mas o que nos interessa é o nosso momento hoje, o momento como está o país. Temos um canal no YouTube, esse do qual estou fazendo uso, inclusive pedindo permissão aos nossos inscritos e visitantes, que por gentileza deem
um pouquinho de atenção ao que eu vou falar agora, ao que vamos falar agora, porque talvez você esteja indeciso com relação ao seu candidato, ao candidato ideal, e se eu puder dar uma força no sentido de tirar você de cima do muro, aqui estou, para dar a nossa modesta cota de colaboração ao país. O Brasil de hoje, e de ontem também, somente depois que o PT e outros partidos assumiram as rédeas da nação, não é o país que eu sonhei para os meus filhos, para os meus netos. Então o quadro tem se agravado de tal forma que cada brasileiro precisa conscientizar os outros que não estão com essa consciência para que não escolham o candidato errado, porque se o fizer, se errar, respinga nos que não erraram. Então, o candidato escolhido erradamente é o continuismo dos problemas que estamos tendo ontem e hoje, e poderá ser amanhã também. Algumas pessoas, inclusive conhecidos, amigos, estão sempre dizendo em alto e bom som que vai votar nulo, porque não acredita mais em ninguém. Meu amigo, minha amiga, você que pensa em votar nulo, não faça isso. Porque se tem 5 eleitores, 3 é oposição ao seu ideal, e você vota nulo, eles ficam com liberdade para eleger o seu candidato, e fica sem concorrência. Então é preciso que escolhamos o nosso candidato e, como disse, o candidato certo, a pessoa que possa reger os destinos da nação e tirá-la desse atoleiro. Nós temos 3 poderes, é sabido, né? Regime presidencialista, 3 poderes. Os 3 poderes, na minha opinião, e de muita gente, está tão contaminada pelas mais deslavadas falcatruas, inclusive pelo comunismo, socialismo comunista, que fica difícil saber quem é quem. É fato que tem pessoas honrosas que merecem nosso voto, mas é uma minoria. E como a nossa forma de governo é mediante votação, então aquela minoria não consegue sobrepor-se à maioria. Essa maioria corrompida, essa maioria que tem trazido o caos à nossa nação, à nossa querida pátria. O maior exemplo disso é o STF, que é tido como a Suprema Corte. Mas vejam o que é que tem acontecido. Vejam o que é que eles fazem contra a nação. O assunto é vasto para falar sobre STF, mas a gente pode sintetizar dizendo o seguinte: esse pessoal, esses marginais, esses corruptos envolvidos no desvio de dinheiro público, apontados pela Operação Lava Jato, através do Ministério Público e outros, reúne provas contra esses elementos, um colegiado de juízes, ou seja, vários juízes condenam o elemento, mas 2 ou 3 ministros do STF liberam. Meu Deus, que país é esse? Onde é que está a moralidade vindo da Suprema Corte? Então isso precisa ser corrigido. Então, sendo nosso país presidencialista, decidido pelo voto, onde o que predomina é a Carta Magna, é a Constituição, as coisas poderiam mudar se houvesse mudança na Constituição. Mas a maioria desse pessoal, corruptos e corrompidos e corruptores, não quer de forma alguma mudar a Carta Magna, porque tiraria a teta da boca deles. E o que eles querem é isso, é mamar.
Bem recentemente, tivemos a libertação do comunista de carteirinha José Dirceu. Para quem não o conhece, José Dirceu é uma das maiores cabeças pensantes do comunismo nacional do Brasil. Ele tem inclusive curso de guerrilha em Cuba, na Rússia. É um elemento perigoso, que, entre outros crimes, foi acusado sobretudo por tráfico de influência no governo Lula. E um colegiado de juízes o condenou a 30 e poucos anos. Então, preso, liberdade cerceada, ele ameaçou o STF, que se falasse, o STF cairia. Então, eu acredito, eu acho que o Internet acredita também, que o STF, com medo da ameaça de Dirceu, liberou o indivíduo, o terrorista. O senhor juiz Sérgio Moro, esse sim merece a titularidade de senhor, é de uma instância onde não poderia desfazer a decisão do STF. Então, sugeriu, determinou, acho que sugeriu que ele ficasse em prisão domiciliar com tornozeleira e tivesse recolhido seu passaporte. Os elementos do STF não acataram a decisão do senhor Sérgio Moro, dando a Dirceu plena liberdade, inclusive até de sair do país, caso assim queira. Então, gente, alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa tem que mudar, não pode continuar assim, porque se a esquerda, que está pleiteando a presença da República, chegar ao poder, a coisa toma um rumo assustador, pois o sonho deles é exatamente implantar no país o socialismo, o comunismo, o socialismo comunista. Desculpe o erro. O que eles querem mesmo é atrapalhar, o que eles querem mesmo é implantar o comunismo no nosso país. E, sabidamente, o nosso país não tem essa vocação comunista. Eles, comunistas, vermelhos, até tentaram aí pelos meados de 64, mas foram sufocados pela honrosa Forças Armadas. Eles, comunistas, pensavam que o Brasil era a ilhota Cuba, que territorialmente falando é um pouco maior que o estado de Pernambuco. Nosso país é grande, territorialmente falando, e nossas Forças Armadas é forte. Não é mais forte por causa do governo Lula e Dilma, que não investiu em material bélico para nos tornar mais forte ainda. Então eles foram sufocados, mas voltaram após um governo militar, me parece que Figueiredo, que concedeu a anistia ampla e restrita. Então esse pessoal voltou e esse mesmo pessoal passou a agir de forma diferente. O modo operandi deles passou a ser minar as bases. O que é isso? Praticar a ideologia marxista-leninista nas escolas. Então, gente, a gente corre esse perigo de eles chegarem ao poder e, de fato, levarem avante essa maldita doutrina. Um dia eu fui petista ferrenho, aquele petista que usava na lapela a estrelinha do PT, mas nunca me permiti chipar, aspas.
é aquele petista que se deixa levar por toda falácia do PT e seus dirigentes, onde, sobretudo, são contra o capital privado. É tanto que, mesmo sendo eu petista, militante, atuante, a minha cabeça nos dois hemisférios, se dizia emoção, aqueles movimentos, paredistas, etc. E outro razão. E por um lado da razão, eu não entendia por que é que eles combatiam tanto o capital privado. Eu já vi isto, são exatamente as empresas que nos dão emprego. Se o capital privado entra em dificuldade, gera desemprego. Tudo isso pode acontecer num governo desastroso. Exemplo, Lula e Dilma. A maior parte do eleitorado desinformado, politicamente falando, não tem sequer noção do que é comunismo. Porque quando pergunta para o pessoal do MST e outros, eles falam assim de forma resumida: comunismo é igual à igualdade de direitos. Gente, não é bem assim. O comunismo, ele é contra tudo que é direitos humanos. Eles, comunistas, na falsa promessa de lutar pelo social das pessoas, a primeira coisa que fazem quando assumem um país ainda democrático é sequestrar bens dos empresários, estatizando as empresas. E o governante não tem condição técnica de administrar empresas nos mais variados segmentos. Por conta disso, começa a desandar o tal sonhado comunista para os que não têm conhecimento do assunto. Então é um assunto muito vasto. Façamos o seguinte: você, jovem estudante, universitário, secundarista, em vez de você se deixar levar por essa falsa democracia, leia o Decálogo de Lenin. Você vai ver que é apavorante. Infelizmente, nos governos Lula e Dilma, algumas coisas boas até aconteceram no governo Lula. Diga-se de passagem. Mas ele, na sede de poder, no propósito de perpetuar-se no poder, começou a cometer deslizes, ou seja, negociatas, jogos ilícitos. Se ele tivesse mantido uma postura idônea, respeitado o direito da iniciativa privada, feita a correta distribuição de renda e aplicado os impostos devidamente, ele poderia ter sido um grande estadista. Mas, repito, na ânsia de perpetuar-se no poder, fazia suas negociatas com determinados empresários, deixando os nossos cofres saqueados, sobretudo a Petrobras. Pois ele tinha como propósito engordar o caixa do PT para que, com dinheiro em caixa, pudesse eleger tudo que fosse petista. Não fosse isso, teria sido um excelente governo de fato. Dilma, indicada por Lula. As poucas coisas boas que Lula fez, Dilma estragou tudo. Lembrando que os dois, Lula e Dilma, pegavam o nosso dinheiro e distribuíam com países comunistas, muitas vezes usando de falso álibi
de empréstimo para os países carentes da América Central, América Latina. E algum tempo depois, eles perdoavam a dívida, alegando que aquele país não tinha condição de pagar. Mas inicialmente o propósito era isso, era dar nosso dinheiro para essas nações. Dilma, quando o seu governo começou a desandar, e nós fomos para as ruas, nós, cidadãos conscientes, cidadãos e cidadãs, ela se sentiu asfixiada por tanto movimento de rua, exigindo do comandante supremo das Forças Armadas estado de exceção. Felizmente, o general Vilas Boas não aceitou. Felizmente. Até porque, predominantemente, as Forças Armadas têm um pensamento coeso, voltado para a democracia plena, não para comunismo. Muita gente não sabe o que é estado de exceção, é um assunto muito complexo. Eu próprio não tenho domínio, mas dá para dizer o seguinte: estado de exceção, medida temporária usada em situações de emergências pelo governo. Então, ela, Dilma, se sentiu asfixiada e queria, sim, declarar o estado de exceção. O que é estado de exceção? Suspensão do Estado de Direito. Todos os direitos que num país democrático as pessoas têm, esses direitos são cerceados. Tais como restrição do direito de circulação, toque de recolher, grampear comunicações telefônicas, limitar direitos a reuniões e manifestações e efetuar prisões sem ordem judicial. Então, se as Forças Armadas tivessem acatado a ordem de Dilma, hoje estaria bem pior que antes. Seria um passo dentro do socialismo comunista. Felizmente, não aconteceu. Então, nos feitos de Lula, volto a dizer, não pode negar as coisas boas que ele fez, mas infelizmente colocou ou indicou uma pessoa que estava na contramão das nossas necessidades, do país, dos nossos anseios. Voltando ainda na era PT, quando militei no Partido dos Trabalhadores, foi mais ou menos nos meados de 78, 80. E me mantive no PT, como filiado, como militante, até o começo do governo Lula. Então, aquela banda do hemisfério da minha cabeça, é o lado razão, percebeu que Lula estava traindo todos nós. Então, vendo aquilo, eu disse, não é isso que eu quero para o meu país. Então, daí por diante, do comecinho do governo Lula, com mensalino, etc, etc. Daquele dia em diante, no comecinho do governo Lula, tornei-me antipetista ferrenho. Hoje eu combato veementemente o PT e sua ideologia. Tanto que às vezes, no Face, travo algum embate virtual com algumas pessoas e eu calo ela ou elas apenas dizendo o seguinte: diga para o mundo, já que o Face abrange o mundo, é de alcance universal, diga para o mundo que país comunista deu certo. Eles não me dão resposta, porque nenhum deu certo. Ele diz, não, a China vive bem, a China economicamente. Gente, o povo da China comunista é escravizado no seu governo.
Por isso, os produtos deles, produtos industrializados, chegam barato, chegam por baixo custo de outras nações, porque o seu povo trabalha em regime de escravidão, não tem salário compatível com o que fazem. Então eles não têm resposta. Para falar de países comunistas, por exemplo, dentro do que eu conheço, os países que duraram mais dentro desse regime, do socialismo, foi a União Soviética, que era um conglomerado, um grupo de países da circunvizinhança da Rússia, que aderiu ao regime socialista. Mas, alguns anos depois, ou décadas depois, cada país foi percebendo que aquilo não era bom. E foi havendo um desmembramento, onde cada um adotou a sua própria política, ficando assim desfeito o bloco soviético, e hoje Rússia é Rússia e os outros são os outros. Então, falar de comunismo, socialismo comunista, é um campo assim complexo, e seria uma perda de tempo por aqui, quer dizer, nesse pequeno vídeo, falar sobre isso. Então, falemos da Venezuela, só para encerrar, que é o vizinho nosso. A Venezuela, antes da era Chávez, era tido como o maior distribuidor de petróleo do mundo. Não, o segundo maior. Desculpe o erro. Mas era o primeiro país do mundo cujo solo mais detinha, mais contém petróleo. É a reserva petrolífera maior do mundo. E na era antes de Chávez, o país vivia economicamente bem, socialmente não, porque não havia uma correta distribuição de renda, havia muita mortalidade infantil, enfim, o povo sempre pobre, sempre na miséria, até que as coisas foram mudando e veio a era Chávez, o Chávez. Aí inicialmente ele fez muito pelo povo sofrido. Mortalidade infantil diminuiu, as pessoas aposentadas passaram a ter uma renda mais justa. Enfim, houve uma série de favorecimento ao povo. Então, houve de fato um momento de brilho no começo do governo Hugo Chávez. De tal forma que abro um parênteses para comentar o seguinte: a oposição a Bolsonaro hoje diz: esse candidato que está aí apoiou a ditadura. Ora, Bolsonaro é um militar que na época estava na ativa, um patriota, não era um traidor da pátria. Tinha que estar do lado certo. A oposição diz também: Bolsonaro apoiou Hugo Chávez. Na época estava dando certo, porque quando estava dando certo o governo Hugo Chávez, era uma referência para outros países. Então depois complicou. Certamente os candidatos que eram pró-Chaves hoje não são mais. Quem continua sendo pró-Chaves, aliás, agora é o Maduro. Quem continua sendo pró-Maduro, pró-Evo Morales, da Colômbia. Colômbia ou Bolívia? Colômbia. Um desses dois é da Bolívia. A Colômbia vai bem, economicamente e socialmente. E já esteve muito mal, mas finalmente algum governante conseguiu retomar o crescimento da Colômbia. Pois bem, gente, então hoje todo mundo sabe como está a Venezuela. O povo fugindo para o nosso país para não morrer de fome. Infelizmente, ainda reina
o socialismo muito forte, esses países potentes, como Rússia, China, então eles apadrinham esse pessoal socialista comunista. Essa é a dura realidade. Então o que a gente precisa fazer, eleitorado consciente, é não permitir que esse centrão que está se formando para tirar Bolsonaro do pleito não, de vencer, de ganhar, é muito perigoso. Pessoas que eu achava que eram verdadeiro ícone da moralidade política se juntou ao centrão. Alguns deles, alguns senadores até atacam Bolsonaro hoje. Isso é muito ruim. Porque eles legislam em causa própria, esquecem o país como um todo. E para encerrar, mais uma vez agradeço a todos pela atenção. Sobre o atentado a Bolsonaro, queria só dar uma pincelada nesse assunto. Tão logo soube do que aconteceu, eu já pensei, isso não é um caso isolado, não é um fato isolado. Esse cara não era um maluco, não era um fanático, como aconteceu com o louco que matou John Lennon. Na época de John Lennon, sim, ali foi um fanático, um louco, perturbado. No caso desse não, eu digo, não, isso é amante de alguém. Então foi um atentado tão bem orquestrado que, sabendo os mandantes, porque existe mandante sim, mas cedo ou mais tarde a Polícia Federal vai chegar aos mandantes. Então os mandantes tinham certeza de que o terrorista não ia ser morto ali, na multidão. Porque na multidão não estavam os terroristas do PT. Porque se fosse o contrário, se alguém de Bolsonaro tivesse ferido Lula na rua, jamais isso aconteceria. Jamais um eleitor de Bolsonaro fará isso, porque tem outra cabeça. Então, se, no campo das hipóteses, um eleitor de Bolsonaro tivesse atacado Lula ou outro do PT, os petistas teriam matado ali na hora, teriam executado na hora, porque eles são violentos. No caso desse que atacou Bolsonaro, pelo contrário, a equipe de segurança e outros levaram o elemento em segurança para que a polícia se encarregue disso, de descobrir os mandantes e tomar as devidas providências. Então, gente, muito obrigado por suas atenções. Desculpe algumas falhas minhas, afinal de contas, eu não sou comentarista. Sou um modesto inventor que hoje, em nome da nossa pátria amada, decidiu conversar com todos, sobretudo o pessoal do YouTube, que a gente tem um pouco mais de 6.000 assinantes, e dizer, gente, não escolha o candidato errado. O Brasil está à beira de um caos socioeconômico. Se formos para o segundo turno, é muito perigoso. Vamos então eleger Bolsonaro já agora no primeiro turno, ok? Que Deus esteja com todos nós.